Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós participarmos do Pão de Quarta-feira. Então, meus amados, vocês estão convidados a ir do seu sofá, acompanhar comigo esse estudo maravilhoso, um estudo que vai nos fazer crescer, vai nos fazer conhecer Deus, vai nos mostrar onde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Então, meus amados, eu quero convidar você para adentrar nesse estudo junto comigo, do princípio ao fim. Mesmo que você precise sair, veja o momento da onde você parou, depois você volta a assistir dali em diante. Meus amados, o tema do nosso estudo de hoje é Satanás, o dragão e a antiga serpente. Satanás, o dragão e a antiga serpente. Então nós vamos tratar de 3 animais hoje, né? Porque Satanás, os eu acho que é um animal feroz, né? Que a turma tem medo dele, mas nós vamos tratar dele agora também, né? Satanás, Satanás, o dragão e a antiga serpente. Meus amados, eu pedi para você compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura, sem braganha, né? Venha chegar a esse conhecimento que você está chegando neste momento, eu já cheguei e continuo entendendo, né? Procurando entendimento, porque nós nunca vamos saber tudo, né? Sempre temos alguma coisa para aprender. E meus amados, então você compartilhe nesse vídeo no Facebook, no YouTube, se inscreva nesse canal no YouTube. Você não vai pagar nada, né? Você não paga nada, mas você vai me incentivar, né? A estar aqui todas as quarta-feiras, a estar aqui todos os domingos, trazendo sempre uma palavra nova, uma palavra de crescimento, uma palavra de entendimento, né? Então, meus amados, chegou esse momento de nós compartilhar, sentarmos na mesa de Cristo e entrarmos em comunhão, né, com a sua palavra, com a sua palavra, que é fiel e verdadeira. Também não podia deixar de dizer para você que hoje é um dia para mim muito especial. É um dia muito especial, meus amados, porque hoje eu estou completando 64 anos. E não é todo dia. Deus tem reservado esses momentos ímpar para nossas vidas, para que nós vivemos esses momentos ímpar das nossas vidas, porque nunca vivi esse ano, nunca vivi 64 anos, nem vou viver mais. Então, 64 anos é só uma vez. Então são momentos ímpar da nossa vida, né? Nós sempre temos momentos ímpares nas nossas vidas, que são momentos maravilhosos, momentos que nós desejamos compartilhar com outras pessoas também. Então, meus amados, gostaria que se você estivesse aqui perto, porque eu resolvi chamar meus amigos aqui de perto, né? Para amanhã a gente comemorar esse dia, para não deixar passar em branco, né? Eu vi que eu não ia fazer o de 64 anos, então eu resolvi comemorar amanhã, né? Eu estou fazendo hoje, mas como hoje é dia de trabalho, o povo trabalha, então amanhã, que é feriado, eu vou comemorar esses 64 anos. Meus amados, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Antes de nós começar, eu quero pelo menos tentar fazer você entender que toda essa Bíblia aqui, ela foi escrita por judeu, né? Quem escreveu esse livro foi judeu, escrito por judeus. Nenhuma outra pessoa, exemplo, eu acho que de Lucas, se não me engano, né? Lucas, ele não era judeu, ele era grego, né? Então Lucas,
Ele era um gentio assim como nós somos. Então, exemplos de Lucas, o resto tudo era judeu. Então, meus amados, você sabe que todas nações, cada estado tem seus costumes, né? Que de berço, costumes que nunca se acaba, né? Geração após geração, mas aquele costume nunca se acaba, né? Por exemplo, na minha terra, em Alagoas, lá a gente gosta de buchada, gosta de sarapaté. E isso não é da agora, nem foi desde o princípio. Né? O nordestino, enfim, o nordestino todo gosta de uma comida dessa. Aqui em São Paulo a turma já não aprecia muito, apesar de termos muitos nordestinos por aqui. Mas não aprecia quanto os nordestinos apreciam. Então, meus amados, é preciso nós entender que os judeus tinham seus costumes, seu linguajar, né? Seu modo de falar, de se expressar. E escrevendo essa Bíblia, eles expressaram como eles são, como eles viviam, com a doutrina que eles viviam e tudo. Então, meus amados, eu preciso fazer que você entenda que toda a Bíblia, ela tem palavras adjetivas, né? São linguagem de judaico, né? Ela tem línguas de figura, né? Comparando pessoas com leão, com dragão, essas coisas aí. E tem simbologia, que no fim dá no mesmo, né? Toda essa simbologia dá no mesmo, palavras adjetivas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós costumamos dizer, a vaca foi pro brejo. Mas a vaca foi pro brejo? É uma palavra de expressão que nós usamos, né? Que o asfalto hoje o sol está tão quente que está fritando ovos no asfalto. Está fritando? Alguém frita ovos no asfalto? Não. É uma palavra de expressão. Então, era assim com os judeus, talvez seja até hoje, né? Eu não conheço, nunca fui em Israel, nunca convivi com judeu, mas segundo o que está escrito aqui, e alguém que se comunica com o judeu sabe, né? Que eles tinham esses costumes, tinham esse linguajar, essa simbologia, né? Essas palavras de expressão. Então isso por toda a Bíblia a gente encontra isso, mas especialmente o livro do Apocalipse, esse é repleto de palavras de expressão. Palavra de expressão, simbologia. Então o livro do Apocalipse é tudo isso. São um livro totalmente de palavra de expressão. Por que o livro, eu vou te dizer mais, por que o livro do Apocalipse, ele é todo cheio de palavra de expressão? Porque o livro do Apocalipse, ele foi escrito em meio à guerra, a guerra dos judeus, que iniciou-se no ano 66 e terminou no ano 70. Então o livro do Apocalipse foi escrito nesse meio aí. Tem alguém que, para enganar pessoas meio religiosas aí, que fez teologia, essa teologia falsa, teologia enganosa, que para se esconder da sua falsidade, da sua cara de pau, elas afirmam que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95. Mas não foi. O livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70, porque quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. E isso, quem prendeu ele lá na ilha de Patmos foi Nero, né? O imperador Nero prendeu João na ilha de Patmos porque Nero não conseguiu matá-lo, porque ele queria mesmo era matá-lo. Mas o seu sucessor de Nero, que foi Vespasiano mandou soltá-lo. Então, ele soltou antes do ano 70, porque Vespasiano, ele governou, se não me engano, até o ano 80.
foi 81, Vespasiano. Chegou até isso aí só. E ele já tinha mandado soltar João. Então, está claro que o livro do Apocalipse não foi escrito no ano 95. Até porque também o apóstolo João conta que o anjo, quando apareceu para ele, mandou medir o templo. O templo, naquela época que João estava preso, o templo estava de pé. Mas no ano 70, o templo foi derrubado. Então não tinha mais templo para medir no ano 95, não tinha mais templo. E o anjo mandou ele medir o templo. Ainda disse, ó, o lado de fora você não mede. O lado de fora foi dado para os gentios, que nesse caso foi dado para os romanos. Os romanos também eram gentio. Não sendo judeu era gentio, não importa a nação. Não sendo judeu era gentio. Então, meus amados, está aí. E João, preso na ilha de Patmos, né? Ele já foi preso lá por conta do que ele falava. Então Nero não gostava do que ele falava, do que ele pregava. Então Nero chegou a um ponto que mandou matá-lo. Não conseguiu, mandou prender. Então, por conta disso, ele se comunicava com palavras de expressão, né? Palavras de expressão, simbologia, essas linguagens que eles entendiam. Eles entendiam. E até mesmo, para quem que ele escreveu isso aqui? João não escreveu isso aqui. Sejam todos bem-vindos a esse canal lá no YouTube, né? Ed em Nova Aliança, e também na minha página no Facebook, Ed do Teclado. Então, meus amados, João, ele não podia sair falando palavras diretas, porque ele já foi preso por conta que ele pregava contra os imperadores da época. Então ele se expressava com palavra de expressão, usava palavra de expressão, usava simbologia que os seus conterrâneos entendiam, né? Os judeus entendiam as palavras de expressão dele. Então foi isso. Então o livro do Apocalipse todo é cheio de simbologia, palavra de expressão. Palavra essa que nós vamos descobrir agora. Qual as palavras que João se expressava, né? E o título você já sabe: Satanás, o dragão e a antiga serpente. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Vamos então. Então vi descer do céu um anjo. Então João viu descer, ele teve essa visão, né? Ele viu descer um anjo. Então você vê que João, quem ministrava a antiga aliança? Quem ministrava a antiga aliança era anjos. A antiga aliança era ministrada por anjo. Essa aliança que nós vivemos hoje, ela não é ministrada por anjo. Essa aliança que nós vivemos hoje, ela é ministrada pelo Espírito Santo. Não tem anjo nessa aliança. Então, se você está numa igreja, numa chamada igreja, que diz que tem anjo lá, olha, faz igual um foguetão, põe fogo e sai correndo mesmo de lá. Porque nessa nova aliança não tem anjo ministrando. É o Espírito Santo. Então, mas João ministrava, ele recebeu ordem. João, Pedro, Tiago, eles receberam ordem para ministrar, continuar ministrando a velha aliança. Esses não receberam mandamento para ministrar a nova aliança. Quem recebeu mandado para ministrar a nova aliança foi Paulo. Foi Paulo. Então por isso que João viu o quê? Anjo. Entendeu, né? Então é por esse motivo que João viu anjo. Ele não podia ver outra coisa. Ele viu anjo, que ele ministrava a velha aliança. Um anjo tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou
o dragão, né? Aqui na minha Bíblia está uma grande corrente, ele segurou o dragão. Talvez na sua Bíblia, dependendo do tempo da sua Bíblia, estava acorrentou, ou prendeu talvez, mas são palavras que dão a mesma coisa, né? Acorrentou, prendeu, a corrente dá na mesma coisa. Então, aí tem o primeiro bicho aqui, o dragão. Nós estamos passando por um dragão aqui, né? Vemos um dragão aqui. Meus amados, o dragão que nas igrejas evangélicas é Satanás. Se Satanás, e se existisse, né, uma hipótese, só uma hipótese, se existisse mesmo Satanás, era um espírito. Como vai acorrentar um espírito? Um espírito ele atravessa a parede. Porque ele é espírito, nada prende ele. Espírito nada prende ele. E como se vai acorrentar um espírito, um Satanás, que no caso dos crentes diz que é Satanás, o dragão é Satanás. Meus amados, é só pôr o raciocínio para funcionar. Que esse dragão aqui, João está usando primeiro, nessa simbologia aqui, né? Usando esse símbolo, essa figura de dragão, por quê? O dragão era um animal que tinha antigamente, há milhões de anos atrás, um dragão grande, e a cauda, um animal poderoso, né? E a cauda, o poder do dragão estava na cauda. Por isso que lá na frente vai dizer que o dragão com a sua cauda arrastou uma terça parte dos anjos. E nós vemos, e se nós analisar a escrita, nós vamos ver que foi quando Herodes mandou matar aqueles meninos. Esse dragão aqui, nessa passagem, nessa aqui, nós podemos passar por outras passagens com a palavra dragão, mas já usando outro imperador, e não mais Herodes. Mas naquela passagem dos meninos foi usado o dragão, Herodes como dragão, porque ele era um animal, ele era poderoso. Ele era poderoso. Então João comparou Herodes, no caso daqui, com um dragão. Bem, vamos continuar. A primeira coisa aqui. Segurou o dragão e a antiga serpente, que para os crentes também é outro Satanás. Serpente é outro Satanás. Se fosse, como era que ia acorrentar um espírito, um ser espiritual? Como? Então nós estamos vendo aqui que essa simbologia está em cima de uma pessoa. E quem era essa pessoa? O da época aqui, nesse caso aqui, que João estava preso, era Nero, o imperador do tempo de João que estava preso. Era Nero. Então, esse dragão, essa antiga serpente era o Nero. Não era um ser espiritual, era o Nero, o imperador, que perseguia o povo de Deus. E o prendeu por 1000 anos. Outra palavra de expressão, 1000 anos. Como vai prender um ser espiritual por 1000 anos, acorrentar numa corrente? Não tem como. Então, o 1000 anos aqui, se nós formos, acho que nós não vamos passar no meu estudo aqui, mas é só você se lembrar de Davi, lá em Salmo, se não me engano, é no Salmo 84, se não me engano, versículo 10, que Davi diz que ele preferia passar 1000 anos na casa do Senhor do que um dia na casa de um inimigo. Davi podia viver 1000 anos, meus amados? Não podia. Então, nós vimos aqui com os olhos iluminados, mente iluminada, nós vemos que isso aqui é uma força de expressão.
que João está usando aqui. Ninguém viverá 1000 anos. Eu acho que o homem que mais viveu na Bíblia, que relata na Bíblia, se não me engano, é Noé. Viveu 950 anos, se não me engano, não falha a memória. Se eu estiver errado, você pode me ajudar aí. Foi Noé, eu acho que o homem que mais viveu naquele tempo passado foi Noé, e não viveu 1000 anos. Então, Davi, no livro de Sábio, ele estava se expressando, velho. Era uma força de expressão. Eu prefiro ficar 1000 anos na casa do Senhor, que nesse caso era o templo, naquela época era o templo, do que ficar um dia na casa, por exemplo, num bar. Essas forças de expressão que se usa por aí, né? Então, isso aqui, esses 1000 anos aqui, é força de expressão. Versículo 3, na verdade nós ia ler só o versículo 2, mas vamos ler o versículo 3? Deixa eu ver, nem adianta ler. Lançou ao abismo, fechou e pôs selo, tudo isso é coisa física, pôs selo, ele para não mais enganar-se as nações. Enganar as nações. Por exemplo, hoje, nós trazendo para o dia de hoje, quem seria esse dragão, essa antiga serpente que está enganando gente? Os pastores. Esses chamados apóstolos, chamados bispo, chamado presidente da igreja. Eles. Trazendo para o dia de hoje, né? Se tiver que futuro usar a palavra, trazendo para o dia de hoje, nós vemos eles, enxergamos eles. E para nós continuar, vamos lá, nós vamos desmistificar esses animais aqui, né? O nosso objetivo é desmistificar estes animais. Então, abra a sua Bíblia no livro de Mateus. O livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo do 21 ao 23. 21. Jesus, né? Que quando eu falo, eu sempre falei e seguro, repito, morro dizendo, Satanás não existe. Satanás aqui é palavra de força de expressão. E nós vamos ver isso aqui agora. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, né? A mostrar a seus discípulos que enquanto Jesus estava vivo, era apenas discípulos. Acompanhava ele. Apóstolos só depois da morte. Seus discípulos, que lhe era necessário, presta atenção, era necessário, Jesus falando com os discípulos, os 12, não era com a igreja, era com os 12. Era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos dragão, que também podia ser eles, né? Que era eles que mandavam na lei, no templo, dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, que eram os escribas que faziam as leis, só que eles não cumpriam, faziam para os outros cumprir. Dos escribas, ser morto e ressuscitado, né? Ele falando com ressuscitado ao terceiro dia. Então ele estava conversando com quem? Isso aqui, com a igreja hoje? Não. Ele estava conversando com os discípulos. Os 12, não era com a igreja. Era com os discípulos. Mas Pedro, né? Pedro chamando, vem cá Jesus, vem cá. Né? Pedro chamou ele à parte. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo.
Pedro repreendendo Jesus. Imagina só. Estou cansado de falar para você que Satanás, do grego, quer dizer um adjetivo contra, um assunto contra. E levando para outras passagens que nós vemos também, nós podemos afirmar, né, chegar a esse conhecimento, que esse Satanás do contra é quem também? A nossa carne. Nossa carne humana, que é contra quem? Que vive contra o quê? Contra o Espírito. Então, a nossa carne é o nosso Satanás. Né? Onde tem uma passagem lá que diz que Satanás está em volta de nós, anda em volta de nós. E o Espírito de Deus está onde? Dentro. Então, quem é que está em volta do Espírito? A carne. E a carne é o quê? Contra o Espírito. E Pedro está o quê aqui? Contra Jesus. Jesus dizendo que ia para Jerusalém e lá ia matar ele, e isso tinha que ser feito. Pedro diz, não, nós não vamos deixar isso acontecer. Aí vamos ver o que ele disse aqui, né? Começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Não, nós não vamos deixar. Mas Jesus, voltando-se, né, voltou assim para ele e disse a Pedro, disse a quem? A Pedro ou Satanás? Com quem Jesus estava falando? Com Pedro. Jesus estava falando com Pedro, ele olhou para Pedro. Disse a Pedro, arreda Satanás. Por quê? Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Porque ele estava contra o que Jesus estava falando que ia acontecer. E Pedro contra, então, de tanto Pedro ficar contra o que ele estava falando, ele falou, arreda Satanás. Por quê? Pedro estava contra. Pedro estava contra ou estava a favor? Estava contra. Então quem era o Satanás ali? Era Pedro. Mas era um bicho espiritual? Não, era a carne dele. Que não estava entendendo o que Jesus estava falando, que ia acontecer. Tu és para mim pedra de tropeço. Quem estava falando com Jesus? Era um ser espiritual ou era carne? Era carne. Era a carne que estava falando. Pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Lemos até o 23, e para nós ver, desmitificar mais isso aí, abra a sua Bíblia no livro de Coríntios. Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Geralmente se ouve que entre nós, isso aqui foi aquela lição, se Paulo entregou esse rapaz aqui para Satanás, você que está me ouvindo, está ouvindo essa palestra, essa pregação, vê se tem cabimento. Vê se Paulo tinha algum poder de entregar alguém para Satanás. Paulo não tinha esse poder. Mas vamos entender? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Você vê o que está acontecendo aqui, lá onde Paulo se reunia com a igreja, né? Lá na congregação de Paulo se reunia lá. Então, o que estava acontecendo aqui? Tinha um rapaz no meio deles que frequentava as pregações de Paulo junto com os outros, e Paulo ouviu falar dele. Paulo nem estava lá. Paulo chegou e ouviu falar, né? Já tinham falado para Paulo, olha, no meio da nossa congregação tem um rapaz,
Tem um cara lá que está fazendo sexo com a sua madrasta, a mulher de seu pai. E isso não pode, né, Paulo? E o que você vai fazer, Paulo? Eu vou entregar para Satanás. Então, Paulo tem esse poder? Primeiro, Paulo não tinha esse poder. E segundo, Satanás não existe. Vamos entender? Entre os gentios, isso é haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então o camarada recebendo a palavra do evangelho e cometendo isto, né? Corneando o pai. Mas também não era coisa de assim, eita, que o mundo vai se acabar, que nem os crentes falam hoje, eita, que o mundo vai se acabar. Por quê? Há milhares de anos atrás, Jacó também foi corneado pelo seu próprio filho. Então o filho de Jacó fez sexo com a sua madrasta. Então não era algo de dizer, que o mundo vai se acabar, porque hoje em dia quando se vê um escândalo desse, diz, é fim do mundo, o mundo vai acabar, Jesus está voltando, está vendo só como é que pode o filho cornear o pai, fazer sexo com a sua madrasta. Não era um bicho que estava aparecendo pela primeira vez. Jacó já tinha acontecido com Jacó. Mas estava no meio da comunidade e não podia ele continuar querendo, porque se ele continua no meio daquela, ia dar um mau testemunho para aquela comunidade, né? Sem contar que podia até contagiar os outros, as outras pessoas, os outros homens. Se ele tá chifrando o pai dele, está aqui no nosso meio, por que eu não posso fazer sexo com a minha vizinha? O que é que tem? Se ele está fazendo sexo com a madrasta que está aqui no nosso meio, por que eu não posso fazer sexo com a minha vizinha? Aí Paulo disse, não, vamos dar um jeito nisso. Vamos continuar aqui. Quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. 2. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar? Ou seja, não era daquele momento que ele fazia isso, já vinha fazendo, o povo já sabia disso há mais tempo, mas não quiseram contar para Paulo. E Paulo está dizendo, vocês sabiam disso, não falaram para mim? Andasse vós soberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, da congregação, daquela comunidade, que gente desse tipo não pode ficar no meio da comunidade, no vosso meio, quem tamanho ultraje praticou? Fez sexo com a sua madrasta? 3. Eu, na verdade, ainda que ausente, né? Paulo não estava presente, mas soube ausente, quando Paulo soube. Paulo, quando ele voltou, que chegou ali, o povo só confirmaram, mas alguém já tinha ido levar essa fofoca para Paulo. Lá fora. Paulo já veio sabendo. É verdade ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. É como nós estamos hoje aqui, né? Hoje você não está aqui comigo, bem que eu gostaria que você estivesse aqui comigo, né? Até porque hoje eu estou fazendo aniversário, 64 anos. Mas já que você não pode estar presente, mas em espírito nós estamos presentes. Nós estamos reunidos em espírito. Que a igreja de Cristo hoje é assim. É espiritual. Aonde estiver um ou mais reunido nesta palavra, está em comunhão com Ele. É uma igreja. Presente em espírito. Já sentenciei, olha, Paulo já sentenciou. Já sentenciei como se estivesse presente. Então Paulo já veio com a sentença pronta. Você não vai congregar mais conosco. Era essa a sentença de Paulo, né? Já sentenciei que o autor
o cara, né? O autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque Paulo está falando em nome do Senhor Jesus? Porque hoje em dia todo crente, até para cuspir, em nome de Jesus eu estou cuspindo. Tudo que o crente tem que fazer hoje é em nome de Jesus. Se vai cuspir, vou cuspir em nome de Jesus. E Paulo fala em nome do Senhor Jesus, por quê? Jesus, eles, né, Paulo e todos eles lá, ainda viviam, ainda estava vivendo o reinado de Jesus. O reinado ainda estava na mão de Jesus. Então, como o reinado ainda estava na mão de Jesus, era o Senhor deles, mas não é o nosso hoje. Porque o reinado não está mais na mão de Jesus. O reinado está na mão do Pai. Então, quem é o nosso Senhor hoje? É o nosso Pai, é o Cristo, é o Espírito, e não Jesus de Nazaré. Isso aí eu sei que é meio difícil de muitos entender. Né? Quem vive na lei não entende isso. Mas eu não posso fazer nada. Bem, vamos continuar. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor. 5. Entreguei a Satanás. Entregou o que, Paulo? Tu és o que de Satanás? Tu és o parceiro de Satanás? Tu és o que? Para entregar esse cara a Satanás? Não. Ele entregou a carne, entregou as imundícies dele, para que ele se virasse e não ficasse mais no meio deles ali, ó, tirasse ali. Você quer ver? Vamos ler mais. Entreguei a Satanás. Então, na linguagem dos crentes hoje, entregou a Satanás. Se entregou para Satanás, está no inferno, para a destruição de quê? Da carne. Então essa carne, fazendo o que ele estava fazendo, ela ia se acabar, ele estava arrumando confusão para ele, né? Até mesmo em cima de se levar para a lei de Moisés, que nesse caso aqui era adultério, e ele ia ser apedrejado, porque a lei ainda mandava. Mesmo que Paulo estivesse aqui pregando graça, mas a lei de Moisés ainda vigorava. Então ele ia se acabar. O que é que ia acabar? O que? A carne. O Satanás, a carne. Então é nessa passagem aqui que nós entendemos, né, que o nosso Satanás é a nossa carne, que nós temos que cuidar dela, vigiá-la, pôr ela no cabresto, né? Destruição da carne. Agora veja, olha a bomba. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, quem era que ia cair na perdição? A carne. Ele entregou a carne, a sua loucura, porque fazer sexo com a madrasta, o cara devia estar mais do que louco. Então Paulo tirou ele do meio da congregação e entregou a mundicice dele, né? Mas o Espírito, no dia do Senhor, ia ser salvo. Por quê? O cara era um eleito. O cara era um eleito. A carne que estava praticando coisas erradas, mas o Espírito ia ser salvo no dia do Senhor. E que dia que era esse? No dia da parousia, que aconteceu no ano 70, para ser mais expressamente no mês de agosto, né? Então a carne foi entregue às imundícies, mas o Espírito ia ser salvo. No dia do Senhor ia ser salvo, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Era até os 5, já lemos até os 5.
Então, meus amados, e vamos ver mais com mais clareza isso aqui no livro de Salmo. Salmo não, perdão, Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, no capítulo 14, do versículo 12, é isso mesmo, versículo 14, nós vamos ler o 12 até o 14, depois nós fazemos uma mudança aqui, versículo 14, do versículo 12, aqui ó, como caíste, isso aqui é o Satanás das igrejas evangélicas, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado fora da terra, tu que delimitava as nações. De quem isso aqui está falando, meus amados? Isso aqui está falando de um ser chifrudo, do rabão, tridente, ou isso aqui está falando de Nabucodonosor? Nabucodonosor. Aqui não tem nada de Satanás. Aqui quem está falando Nabucodonosor. A palavra aqui, a profecia aqui, está dirigida a Nabucodonosor. Vamos ler de novo? É no 12. Tu que caíste, Nabucodonosor que perdeu o seu reinado, né? Virou um bode, né? Não é isso, né? Um bode que ele virou, um lobisomem. Caíste do céu, caiu do reinado dele, ele não caiu do lado do paraíso. Nabucodonosor caiu do seu reinado, o reinado de Nabucodonosor, o reino de Nabucodonosor, para ele era o céu dele. Era o céu de Nabucodonosor. E Nabucodonosor caiu do céu dele. Caiu do seu reinado. Caíste do céu, ó estrela. Nabucodonosor era o homem mais badalado daquela época, mais conhecido, mais temido, mais de tudo. Então ele era uma estrela. Ele brilhava no reinado dele. Um reinado que mais cresceu, né? Que mais tinha tecnologia, mais tinha coisas bonitas. Por exemplo, o jardim que ele tinha, o jardim suspenso, é uma das 7 maravilhas até os dias de hoje. Ainda é uma das 7 maravilhas do dia de hoje. Então ele caiu da onde? Desse céu, desse reinado. Ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, mandava em todas as nações se curvavam diante de Nabucodonosor. Aqui não tem Satanás como as igrejas evangélicas costuma ler isso aqui e dizer que isso aqui, essa passagem é de Satanás, que Satanás caiu do céu. Aqui a palavra está falando de Nabucodonosor. Habilitar as nações, versículo 13. Tu dizias, Nabucodonosor dizia, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Então na sua jactância, Nabucodonosor, ele queria ser mais do que Deus. Ele era tão poderoso que ele se achava como Deus. E ele caiu da onde? Do reinado. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. O meu trono. Não existia um trono de maior
como é que chama, de maior credibilidade que não o trono de Nabucodonosor. Por isso que ele se achava o Deus do trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 14. Eu estou prestando atenção que nós vamos voltar aqui, viu? 14. Subirei acima das mais altas nuvens. Isso era Nabucodonosor, o sonho, a loucura de Nabucodonosor. Então o profeta está falando com Nabucodonosor: tu que pensa que tu vai subir no céu? Não, tu vai cair do teu reinado. Tu vai virar um lobisomem. Das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser Deus, não era Satanás que queria ser Deus, era Nabucodonosor que queria ser Deus. O Altíssimo. Meus amados, ainda aí, volta um pouquinho nesse mesmo capítulo 14, volta no versículo 4. Versículo 4. Então, você vê aqui, ó. Então proferirás este mortejo, né? Contra quem? O rei da Babilônia. Tá vendo? A turma eu acho que não tem preguiça de ler, não sei lá o que acontece com os crentes. Com quem a palavra está falando aqui? Com o rei da Babilônia. É que eu li lá na frente para tentar confundir você também um pouco, né? Mas a palavra começa aqui. Com quem a palavra está falando? Com quem a profecia está falando aqui? Com Satanás ou com o rei da Babilônia? O rei da Nabucodonosor. O rei da Babilônia. O rei da Babilônia. E dirás: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? 5. Versículo 5. Quebrou o Senhor a vara dos perversos. Então, Nabucodonosor, com a sua arrogância, querendo ser mais do que Deus, achava que ia subir aos céus, e lá ia até tirar Deus do trono dele. E Deus disse: né, tu vai ver o trono que vai me tirar daqui. Se tornou um animal, se tornou um lobisomem. E é isso que a palavra está falando aqui. Agora os crentes, os pastores, pegam essa palavra e troca tudo e diz que é Satanás. Mas aqui não está falando de Satanás, está falando do Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos seus dominadores. 6. Que feriram os povos, né? Ele venceu várias guerras, ele matou vários reis, Nabucodonosor. Toda a nação temia a Nabucodonosor. Não existia um rei mais temível na face da terra do que Nabucodonosor. Feriram os povos com furor, com golpes incessantes, né? E com ira dominava as nações. Com ira dominava as nações. Com perseguição irrepreensível. Vamos ler até o 10 nessa carreira agora. Irrepreensível, porque do 11 nós já lemos, né? Do 11 em diante. Vamos ler até o 11, aliás, porque do 13 em diante nós já lemos. Irrepreensível. 7. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Então Nabucodonosor perdeu seu reinado, né? E a terra, os outros reis, as outras nações sossegaram, né? Sossegaram. Não tem mais, o opressor caiu por terra, o opressor deles. Descansa, está sossegado toda a terra, todos exaltam de júbilo, né? Eles jubilaram as outras nações, quando viram a queda de Nabucodonosor, se jubilavam. Acabou o nosso opressor, né?
8. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam, né? Desde que tu caíste, ninguém já soube contra nós para nos cortar. 9. Nos cortar o além desde o profundo, e se turba por ti, para te sair ao encontro da tua chegada. Ele, por sua causa, desperta as sombras, e todos os príncipes das terras, né, se faz levantar dos seus tronos, e todos os reis das nações, todos estes respondem, até dize, tu também, como nós estás fraco, tu também, agora tu estás fraco, tu também está como nós, e és semelhante a nós. 11, vamos ler até o 11. E derribada esta está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, é isso mesmo? De gusanos. Bem, se não for esse nome, você me perdoa que só tem a primeira série. E os vermes são a tua coberta. Acabou, ele perdeu o seu reinado, né? E depois que acabou tudo, então as outras nações ficaram alegres em ver que aquele que oprimia eles já não era mais. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 24, do versículo 1 e 2, diz assim, ó, para você ver o diabo. Nós estamos desmistificando aqui Satanás, a antiga serpente, né? O diabo. Olha, mais outro aqui desmascarado aqui, ó, né? Tornou a ira do Senhor, presta atenção, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi, né? E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. 2. Disse, pois, o rei a Joabe, né? Disse Davi a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel e de Dan até Bérseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Eu vou ler o 3, versículo 3. Então disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu Senhor, e veja, mas por que tem prazer nisto, ó rei meu Senhor? Que, ou seja, eles não podiam fazer censo, para fazer o censo teria que ter ordem de Deus, um profeta tinha que mandar fazer censo do povo. Então, Davi mandou Joabe fazer o censo sem Deus mandar, né?
Ele quis fazer, quis porque queria saber quantas pessoas existiam no reinado, naquelas tribos. E Joabe tentou avisá-lo, ó, isso aí é contra Deus. Deus não quer que você faça isso. Mas ele não quis saber. Ele mandou, e Joabe foi fazer o censo. Agora você vê, aqui está dizendo, né? Acendeu-se a ira do Senhor. Cadê? Não foi, não lembro. Versículo 1, né? Tornou a ira de quem? De Satanás ou do Senhor? Do Senhor. A ira de Deus. Agora, você vê essa mesma passagem, a mesma passagem, em 1 de Crônica. Abra sua Bíblia lá, em 1 de Crônica. Cadê já? Eu passei, 1 de Crônica, capítulo 21. Você vê se é a mesma passagem, né? A ira do Senhor, lá em Samuel, é a ira do Senhor. E aqui em 1 de Crônica, vê aí, ó. 1 de Crônicas, capítulo 21, 1 e 2 também. Então Satanás, aí agora quem já mudou para Satanás? Não é mais o Senhor, mas a passagem é a mesma, você vai entender. Então Satanás se levantou contra o quê? Contra Israel. Lá em 2 de Samuel, quem foi? O Senhor. Aqui, quem foi? Satanás. Você está vendo que não existe Satanás? Aqui é uma palavra, uma força de expressão empregada à carne, à nossa carne. Porque lá foi o Senhor, a ira do Senhor se acendeu, porque Davi queria o censo de Israel. Aqui, ela está dizendo que foi Satanás. Não é. Esse Satanás aqui, nesse caso aqui, era Davi. A carne de Davi, que estava contra Deus. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. Lá você viu. Lá em 2 de Samuel foi o Senhor. Aqui, ó, Satanás. É preciso ter olhos iluminados, meus amados. É preciso ter olhos iluminados, mente iluminada, para você detectar os erros que tem aqui. Incitou Davi a levantar o censo de Israel. É a mesma passagem de 2 de Samuel ou não é? É a mesma. E por que lá está o Senhor, aqui está Satanás? Disse Davi a Joabe, disse Satanás. Era a carne de Davi, que queria saber do censo, de quantos povos existia, quantos homens existiam nas tribos de Israel. Né? Disse Davi a Joabe e aos seus chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Bérseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Meus amados, me ajuda aí. É a mesma passagem de 2 Samuel ou não é? É a mesma. É a mesma. E porque lá está a ira do Senhor e aqui está Satanás. É para confundir você. Estamos terminando já. Abra a sua Bíblia lá em 1 de Pedro. Vamos pegar o de Satanás aqui. 1 de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário. A nossa carne que é adversária, nossa mesmo. Então quando nós conhecemos, entendemos isso, fica fácil de controlar ela. Mas quando nós não entendemos que o nosso adversário, o nosso Satanás, é essa nossa carne, aí você não tem controle. Mata, diz que foi o Satanás que entrou nele, que matou. Rouba, diz que foi Satanás que entrou nele e roubou. Estrupa, diz que foi um Satanás que entrou nele e estrupou. Mas não é, se Satanás existisse, era um ser espiritual. Espírito não faz sexo. Então quem é? A carne. Você precisa ter conhecimento disso, para que você possa dominá-la. Vosso adversário anda onde? Lembra que eu falei lá no começo? Vosso adversário anda em derredor. Então, esse adversário aqui, eu estou, por exemplo, vou citar só um exemplo, né? Só um exemplo. Eu me separei da minha esposa, tá? Aí, ela que me deixou no caso, né? Ela me deixou e eu amava muito ela. Aí ela me deixou, eu fiquei numa saudade, a saudade matando ali, esmerilhando ali, socando, a saudade matando. Aí eu morava perto dela. Aí todo dia eu vejo ela. E a saudade ali, querendo voltar para ela não quer. E ali vai me martelando, né? E a ferida vai crescendo. Aí eu chego e tomo uma decisão. Vou embora por exemplo, aqui em São Paulo, vou para Alagoas, longe, quase 3.000 quilômetros de distância dela. E chega lá, a saudade vai aumentar. Porque agora eu nem vejo ela, a saudade vai aumentar. O Satanás foi comigo, a carne que tem que... É a carne que sente saudade, não é o espírito. É a carne que sente saudade. É a carne que quer sexo. É a carne que quer amor. É a carne que quer dengo. Então, para onde eu correr, essa carne vai. Chega lá, vai continuar. Se não piorar, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Então, como é que você resolve isso? Quando você conhece que esse Satanás que anda em nosso derredor é a nossa carne, você controla ela. Você controla. Mas quando você não sabe, fica jogando a culpa no Satanás, e Satanás nem existe. A nossa adversária anda em nosso derredor. Como o leão que ruge. Você vê. O leão que ruge, a mulher deixou-lo, e a carne fica rodeando a mulher, querendo o quê? Achar uma brecha para matá-la. É Satanás que vai matar ou é ele? É ele. É ele. Depois joga a culpa no Satanás e pronto. Quantos casos já aconteceram que o cara foi até foi preso, mas depois foi solto porque a polícia, o juiz entendeu? Até você vê, meus amados, como é que é. Até o próprio juiz entendeu que não foi ele, foi Satanás. A culpa não é dele, foi Satanás. Como não pode prender Satanás, solta o cara. Aí. Ruge procurando alguém para devorar. Meus amados, tem mais duas passagens aqui para nós terminar, né? Abra a sua Bíblia, volta lá da onde nós começou. Nós começamos no livro de quê? Apocalipse, não foi? Volta lá. Apocalipse, nós começamos no Apocalipse 20, não foi? Então volta lá. Apocalipse 20. Nós chegamos a ler até, parece que eu li até o versículo 3, né? Versículo 3. Vê se eu li o versículo 3. Nós lemos até o versículo 3. Vamos ler agora do versículo 4 ao 8. Versículo 4. Vi também, agora que você já está com a mente mais aberta, né? Você já sabe
que o Satanás da sua vida é a sua carne, você tem que vigiá-la, né? Que dragão é uma palavra de expressão, de força de expressão que os judeus usavam, né? E quando se fala lá no outro capítulo lá que fala da cauda que arrastava a terceira parte dos anjos, é a força, porque o dragão, a força do dragão era na cauda, a força do dragão era na cauda, então por isso que ele usava, o apóstolo João está se referindo à força, o dragão e a cauda do dragão, que não tem nada a ver com Satanás, ele está se referindo a Nero, nessa época que era Nero. Houve outros dragões, houve outros, mas dessa passagem aqui, o dragão dessa passagem aqui era Nero. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes, né, sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Aqueles, né, que a palavra está aqui no plural, então não foi dado um só, você vê, não foi a um só, então quer dizer que não era nem Jesus que ia julgar, e a palavra, se fosse Jesus, estava no singular, mas aqui está dizendo aqueles, então era outras pessoas, várias pessoas que iam julgar. Foram-se, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, um desses que ia ser decapitado era o próprio João. O João não foi decapitado porque existia uma profecia em cima dele. Quando Jesus estava na sua carne ainda, nos últimos dias da sua carne, ele chamou os discípulos e disse, ó, João, né, ele vai ver eu voltar. Ele não passará pela morte enquanto eu não voltar. Enquanto eu voltar. Ele não vai morrer enquanto eu não voltar. Então, se Nero tivesse matado João, como é que ficaria essa profecia de Jesus? Ele seria um mentiroso. Porque Nero mandou matar João antes de Jesus voltar. Nero mandou matar João, se não me engano, foi em 65, por aí. Agora não tem a data certa, não, 65, 60 alguma coisa, Nero mandou prender João, mandou matar. Mandou prender porque não conseguiu matar. Aí prendeu. Mas se ele matasse, como é que ficaria a profecia de Jesus que falou, ó, isso aí vai ver, vai ver a minha volta. Testemunho de Jesus, que foi o caso também, eu falei, acho que na outra pregação, é bom repetir agora, porque tem outras pessoas assistindo, né? Que foi o caso de quem? Se você faz a seguinte pergunta para um crente, para um pastor, um crente, seja lá quem for, seja pastor, seja lá quem for, você faz a seguinte pergunta: por que os leões não comeram Daniel? Lá na cova de Daniel, por que os leões não comeram ele? Né? Ah, eles vão falar na hora. Daniel jejuava 3 vezes por semana. Daniel orava 3 vezes por dia. Por isso que o leão não comeram ele. Mas eles esquecem que em cima de Daniel tinha profecia. O profeta Ezequiel falou, quando eles foram cativos para a Babilônia, o profeta falou, vocês não esquentem não, vocês vão para lá, para a Babilônia, mas vocês vão voltar. Aqui a nossa terra aqui. Vocês vão voltar. E isso aconteceu. Os 3 que o povo só lembra de Daniel, né? O Daniel era o nome judeu, o nome judaico. Porque o nome de Daniel na Babilônia, acho que era Beltesazar, não é isso? Beltesazar, você me ajuda aí. Beltesazar era o nome de Daniel babilônico. Então, o povo esquece até dos outros nomes dos outros, né? Porque o nome deles foi todo trocado. Então, os 3 que foram jogados na fornalha, não é
o testemunho dos 3 que foram jogados na fornalha não seria muito maior do que ele de Daniel? Seria. Porque Daniel, na profecia de Daniel, na cova dos leões, os leões podiam até não ter comido Daniel porque não gostavam de carne humana. Comer essa carne velha, comer não, quero não. Então, podia se passar. E o fogo? Quem impede o fogo queimar? O fogo vai escolher carne para queimar? Mas não, os outros 3 lá não foram queimados também. Por quê? Existia profecia em cima deles. Eles também iam voltar. O profeta Ezequiel falou: vocês vão voltar para cá. Vocês vão para a Babilônia, vocês vão ser levados cativo, mas vocês vão voltar. Então, meu amado, não é por isso que eu falo, quando eu bato na mesma tecla, bato, para esse povo que vive enganado, que vive de joelhos dobrados, uns dobram o joelho até no meio da rua. Quando eu vejo isso nas internet, eu falo na hora, digo, olha aí, ó. São blasfemas. Porque a oração não muda o projeto de Deus. Deus não vai mudar o projeto deles por causa de oração de ninguém. Você pode criar ferida nos seus joelhos, mas Deus não vai mudar os projetos deles, que Ele fez desde o princípio do mundo. Então não adianta, esse negócio de oração é engano. É engano. Vamos orar, vamos jejuar, é engano. Jejum não muda os planos de Deus. Eu estou desempregado, eu vou fazer um jejum para arrumar um emprego. Meu amado, teria alguém desempregado por aí, até mesmo nos outros países por aí, era só fazer um jejum, fazer oração e estava empregado. Cadê a mente dos crentes que não funciona? Não funciona, a mente dos crentes não funciona. Vamos terminar nossa aqui já estamos com 1h10. O testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Olha aqui, mais um animal aqui. O dragão era Nero. E essa besta? É Nero também. Essa besta é Nero. E não tem só essa besta aqui. A Bíblia fala de 8 bestas. Mas nesse tempo aqui, que João estava preso na ilha de Patmos, essa besta aqui era Nero. Era Nero. Adoraram a besta. Nero queria que o povo adorasse ele. Mandou fazer uma estátua. Era o povo adorar ele. Essa besta, nem tão pouco a sua imagem da estátua que ele mandou fazer. A sua imagem. E não receberam a marca na fonte. Mas não existia marca na fonte. É que os judeus eram o tipo de adoração que os judeus tinham. Que aqui está se falando de judeu. Então Nero queria ser adorado, Nero era romano. Nero queria ser adorado como Deus, como o povo judeu adorava a Deus. Nero queria ser adorado também como Deus. A palavra é tão clara aqui, eu não sei porque esses crentes complicam as coisas. Essa não existe besta, nem cavalo, nem jumento não, meus amados. Essa aqui era Nero. Essa desse capítulo aqui, ó, era Nero. Adorar a besta, nem tão pouco a sua imagem, e receberam a marca na fronte e na mão. E vigiaram, e reinaram com Cristo. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Outra palavra de expressão, que ninguém vive 1000 anos. Nem Noé, que foi o que mais viveu, não viveu 1000 anos. Então, está se vendo aqui que 1000 anos era uma palavra de expressão, era uma eterna. Tem outras forças de expressão aqui, que
não fala de 1000 anos, mas fala de eterno, eternidade. Mas quando você vai ver eternidade de céu, tem que ser com E maiúsculo. E quando você vê lá, está com E minúsculo. Então, eternidade com E minúsculo quer dizer um tempo indeterminado. É eternidade com E minúsculo. Tempo indeterminado. Vamos ler até quando? Nós estamos aqui, Apocalipse, vamos ler até o 8. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Era um tempo. Completasse aquele tempo. Que esse tempo aqui, que só aqui você vê que o João está falando do fim dos tempos deles que eles viviam, não é do fim do mundo, que o mundo não vai acabar. Do fim dos tempos dele, daquele mundo que eles viviam, o mundo religioso que eles viviam. Então, ia acontecer isso aqui até quando? Até a volta de Jesus, que eles não sabiam. Então, como eles não sabiam a volta de Jesus, então eles puseram aqui 1000 anos, uma força de expressão. Uma força de expressão. Até que completasse os 1000 anos. Essa era a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição. Os da primeira ressurreição, essa primeira ressurreição, e bem-aventurado aqueles que iam ter parte na primeira ressurreição, porque quem participou dessa primeira ressurreição? Os que morreram antes da cruz. Esses foram ressuscitados. Quando Cristo ressuscitou, eles também, tem uma passagem que é em Atos dos Apóstolos, que diz que quando Cristo ressuscitou, viram também muitas pessoas, várias pessoas que já tinham morrido andando pelas praças, porque existia profecia que eles iam ressuscitar. Então, Deus ressuscitou muitos deles, né, no seu corpo ainda, para que servisse de quê? De testemunho da profecia que Jesus tinha falado, que ia daqueles que ia ressuscitar junto com Jesus, junto com quando ele ressuscitasse. Então, esse ressuscitou e viram esse povo na praça para servir de testemunho. E a segunda ressurreição? Na sua volta. Na sua volta, todos nós agora estamos ressuscitados. Porque antes, a ressurreição não é da carne, é do Espírito, que antes morria e ficava preso na cova. Então a morte matava a carne e levava junto o Espírito e ficava preso na cova. Então, com a segunda volta de Jesus, o Espírito não fica mais preso na cova. Então, quando essa carne tomba, quando nós morremos, na mesma hora, o Espírito sobe a Deus, da onde ele veio. Não fica mais na cova. Então, essa é a segunda ressurreição, que já podemos dizer, né, como Cristo falou, como ele foi ressuscitado, nós também. Então, a segunda ressurreição já aconteceu, que está se falando do Espírito e não da cova, não da carne. Essa carne não tem jeito. Ela veio do pó e para o pó ela vai voltar. Da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes, está no plural. Então hoje nós somos sacerdotes de Deus. Somos filhos, nós somos. A igreja, triunfou. A igreja, ela progrediu. Então, para os crentes, a igreja não parou. Eles continuam como ovelha.
né, que antes da cruz era ovelha, então eles continuam como ovelha, mas nós somos cristãos, nós não somos ovelha, nós progredimos. Então hoje nós fomos filho e sacerdote com ele. Nós fomos, aqui está escrito, pelo contrário, serão sacerdotes, está no plural, né? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Outra força de expressão. Quanto você vai reinar? Se você viver 1000 anos, você vai viver, mas ninguém vive 1000 anos. Então, é 1000 anos, é força de expressão. E nós vimos isso, você acompanhou comigo, você viu o exemplo de Davi, né? Davi também usou essa força de expressão. Versículo 7, vamos ler até o 8. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Da sua prisão. Então isso aqui, meus amados, não existe Satanás, isso aí é a carne. É a nossa carne. Nós temos que ficar esperto com quem escreveu isso aqui, quem fez essa tradução. Eu já falei, acho que foi a semana passada, quem fez isso aqui foi romano. Os romanos levaram 300 anos para fazer essa Bíblia. Então, existe uma passagem aqui na Bíblia que diz que maldito aquele que tirar ou aumentar dessa palavra. Então, eu acho que eles, com medo dessa maldição, dessa profecia de maldição, eles não tiraram nem aumentaram, mas só que eles fizeram uma tradução diferente, né? Que no caso de Satanás, que não é um ser espiritual, é uma palavra de expressão, é um ser contra, um assunto contra. Não existe Satanás. A palavra Satanás do grego quer dizer contra, um contrário. Tudo que é contrário é Satanás, do grego, né? Do grego. Então tudo isso aqui são força de expressão, palavra de expressão que o apóstolo João usou para que os imperadores não soubessem o que ele estava falando. Mas o judeu sabia, entendia dessas forças de expressão. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Isso aqui, os crentes também dizem que é Satanás. Gog e Magog, né, que são um tipo de demônio, mas isso aqui era um vale que tem lá em Jerusalém, lá em Israel. É um vale. Além de ter um vale lá, acho que Gog, é porque nós temos que se aprofundar no estudo. Gog e Magog foi um tipo de rei também. É um tipo de rei. Mas existe também um vale lá. A fim de reuni-las para a peleja. Nesse vale lá. E o número dessas é como a areia do mar. Não vamos ler o 8 não, o 9 não. Você pode ler aí na sua casa. Nós vamos terminar hoje lá no profeta Ezequiel. Ixi, é 1h20 já. Mas só tem essa passagem. Para nós terminar com toda a sorte de bênção. Ezequiel capítulo 20. Abra aí para nós encerrar. E domingo, meus amados, domingo eu vou pregar, domingo, eu já tenho um título aqui, já tenho um tema. O tema de domingo também faz parte disso aqui, é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que os crentes esperam. Então domingo nós vamos estudar a Nova Jerusalém. Ezequiel capítulo 20, versículo do 3 ao 8. Cadê o 20? Eu passei por ele, foi do 3 ao 8. Versículo 3. Filho do homem. Aqui é outra passagem que os crentes dizem que é Satanás. Filho do homem, fala
aos anciões de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, acaso não vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vos não me consultareis. Então, o que é que estava acontecendo com o povo de Israel? O povo de Israel, em vez de consultar Deus, ele estava indo consultar necromantes, adivinhos. É exatamente o que nós vemos dentro das igrejas hoje. O povo vão num local chamado igreja, porque lá tem um profeta que lê mão, lê CPF, revela CPF. Esse cara ele tem que ir trabalhar na Receita Federal e não dentro de uma igreja. Porque quem está precisando que revele CPF é a Receita Federal. Pois é por isso. Então, nesse tempo aqui, o povo estava sendo castigado, porque em vez deles consultar a Deus, os profetas de Deus, eles iam consultar quem? Os necromantes, os feiticeiros. É a mesma coisa que nós vemos hoje. Porque a pessoa que vai para uma igreja, ela espera que o profeta se levante e fale que do CPF dela, do que ela está devendo. Não, se for para falar do que ela está devendo, é melhor trabalhar lá no Cerezo, como é que é? Aquele clube lá que tem um monte de gente inscrito lá, mas nem piscina tem, Serasa, né? Trabalha lá. Filho do homem, versículo 3, filho do homem fala aos anciões de Israel, diz que assim diz o Senhor Deus, acaso não vieste consultar-me? Então, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vos não me consultareis. 4, julgá-los-iás, né? Julgá-los-iás tu, ó filho do homem, julgá-los-ás, né? Tá falando com o profeta. Julgá-los-ás, fazei-lhes saber as abominações dos seus pais, consultando necromantes, sacrificando filhos. Vê que ponto chegou o povo de Israel. Você vê que não foi à toa que foram condenados. Os judeus foram condenados. E temos uma igreja chamada de Cristo, que tudo que eles fazem é com as doutrinas do povo judeu. Costume de povo judeu. Como se o povo judeu tivesse sido abençoado com a volta de Jesus. Mas com a volta de Jesus foram todos condenados. Foi mais de 3 milhões mortos. Fora os que fugiram, conseguiram fugir. Então foram condenados. E os crentes aí, ó, praticando as doutrinas, os costumes dos povos judeus, porque diz que é Deus, é de Deus, sendo que Deus castigou eles. Espere que vai chegar a sua vez. Você praticando doutrina e costume judaico, vai chegar a sua vez. De seus pais. 5. Dizeis: não, o que é que eu estou fazendo aqui? Oxi. Não, perdão, gente. Eu confundi as bolas aqui. Nós estamos lendo Ezequiel 20, mas não é Ezequiel 20 não, é Ezequiel 38. Ezequiel 38, agora sim. Por isso que eu estava olhando para a passagem que eu já tinha lido, olhando para a passagem de Apocalipse e transferiram para o livro de Ezequiel. Mas não é, Ezequiel 38, versículo do 14 ao 17. Agora sim, as coisas vão se encaixar. Versículo 14. Portanto, ó filho do homem, né? Porque nós estamos caçando o que aqui? Nós estamos caçando Satanás dos crentes.
E lá no livro, lá no versículo, no capítulo 20, nós não estávamos achando Satanás. Por isso que eu estava estranhando, né? Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog, você vê, é um rei, nós falamos lá no livro do Apocalipse, eu não falei para você que o Gog e Magog era dois reis, mas só que tem também o vale lá também. Diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar, você explica que está falando com o povo de Israel, não está falando com nós, habitar seguro, não o sabereis, não saberás tu, virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte e do lados do norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalo, grande multidão e poderosos exército. 16. E subirás contra o meu povo. Então, você vê que a profecia está em cima daqui, de um rei. O meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Para cobrir a terra. Nos últimos dias, esses últimos dias não é o fim do mundo, era no dia da parousa de Jesus. O profeta Ezequiel profetizando muitos anos atrás. Nos últimos dias, hei de trazer contra a minha terra, Israel, contra a minha terra, para que as nações me conheçam, a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, né? Os quais então profetizaram durante anos. Você pode ver que podia estar dizendo aqui, profetizaram por 1000 anos, que era o tempo, né? Mas não está, durante anos. Que te faria vir contra eles? 18. Na verdade, nós não vamos ler esse 18. Naquele dia, quando Deus é a minha indignação. Ele continua com a profecia dele, mas eu vou ler só até o 17. Não precisa terminar, está com 1h30 já. Volta só no versículo 1, nesse mesmo capítulo. Só volta no versículo 1. Está no capítulo 38, né, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, né? Príncipe de Rom, quer dizer, era filho desse rei aqui, era outro rei aqui, né? Príncipe é filho. Príncipe de Rom, de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele. 3. E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vou contra ti, ó Gog, príncipe de Rom, de Magog, aliás, de Meseque e de Tubal. 4. Far-te-ei que te volvas, porém anzós, palavra, você vê que é uma palavra de expressão, anzó quer dizer seguro. Você põe um anzó no peixe, por exemplo, ele puxa para onde quer, põe uma argola no queixo do cavalo, puxa para onde ele quer. Então, é outra palavra de expressão aqui. Porém, anzós no teu queixo, você vê, o anzol é aqui uma palavra de expressão. No teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalheiros e cavalheiros, todos vestidos de armamento,
completo, grande multidão com pavês de escudo. Então, você vê que nessa profecia, era esta profecia aqui, que João lá na ilha de Patmos estava vendo. Então, era essa profecia aqui, que João na ilha de Patmos estava vendo e que ia se cumprir naqueles dias. Então, o que é que João estava vendo lá? Os cavaleiros, ele usou de imagem, né, de simbolizações, né? Leão, cabeça de leão, cabelo não sei de quê. Era isso que João estava vendo. O cumprimento da profecia de Ezequiel. Escudo e empunhando todas as espadas. Pode ver que é exatamente essa profecia que João estava vendo lá na ilha de Patmos. 5. Peças e etíopes e Pute, e com eles todos os escudos e capacete. Vamos ler até o 8, né? Agora, vamos ler até o 8. Capacete. 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então o rei, o imperador, nessa agora aqui, ó, você vê, nessa profecia já está mostrando, nessa época aqui, que essa profecia está se cumprindo realmente, João apenas viu na ilha de Patmos. Mas nessa época que está cumprindo a profecia aqui, já não era mais Nero, já era outra besta que estava lá. Quem era a outra besta que estava lá? Vespasiano, que estava nessa época desse cumprimento aí. Essa profecia aqui, ela foi cumprida pelo o imperador Vespasiano e seu filho, que comandava a guarda, né? Suas tropas. Então eles fizeram acordo com os outros reis que tinham ódio também do povo judeu e vieram juntos, ajudaram ele nessa guerra e venceram. Muitos povos contigo. 7, vamos ler até 8. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe a guarda. 8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estava desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então, depois da profecia se cumprirem, o povo ia se tornar, a voltar seguro, viver seguramente, sem guerra mais, né? Porque a profecia se cumpriu do ano 66 até o ano 70. Então, meus amados, são essas as palavras de Deus, sem mistura, sem enganação, sem tapeação, palavras diretas e compreensível, que você compreende quando nós não trocamos as palavras. Quando nós sabemos que não existe Satanás, ou Satanás é a nossa carne, então nós começamos a descobrir tudo. Então, meus amados, essa palavra foi para mim e eu quero viver esta palavra. E quem vive essa palavra não anda nas mãos de homem enganado, os homens fazendo o que quer com eles, dizendo que é ladrão, estão roubando a Deus, né? Meus amados, essa palavra nos tem nos abençoado, e você está convidado para domingo. Praticamente vai ser uma continuação disso aqui, porque nós vamos estudar a Nova Jerusalém, a Jerusalém de Deus. Amém? Paz eterna, e até o nosso próximo encontro domingo a partir das 8 horas da manhã. Fique em paz.